Olá, bem-vindos. Essa é uma aula sobre estimação de estado para navegação de robôs móveis. Nessa aula eu vou falar sobre o problema de uma estimação de estado e especificamente sobre o filtro de Kalman, que é um problema de estimação linear quadrática. A estimação de estado é um problema ligado ao controle, conectado diretamente ao controle. Quando nós temos uma observação da saída por algum sensor ou por vários sensores. Nesse problema, a gente pode utilizar métodos semelhantes ao controle, por exemplo, como a teoria de controle ótimo, é utilizado na teoria de estimação ótima. Só que agora em termos de modelos estocásticos, nos quais a gente leva em conta uma perturbação do sistema. E essa perturbação a gente escreve como um erro associado a cada um dos processos envolvidos nessa estimação de estado. E eu já vou explicar o que são esses processos. Pode ser uma medição, uma predição. E esse processo, de estimação de estado, ele com certeza leva a uma estimativa mais precisa e pode minimizar, inclusive de forma ótima, os erros associados a cada um desses estados que a gente estima ou mede pelos sensores. Então, é muito importante a gente fazer um estimador de estado, porque a gente melhora a nossa estimativa de posição. Também porque muitas vezes usamos métodos de controle que não levam exatamente a trajetória desejada. Ou caso a gente tenha uma perturbação constante agindo no nosso sistema e nós não modelamos essa perturbação no nosso modelo, nós não levamos ela em conta, nós podemos ter isso acontecendo, que o controle não converge a trajetória de referência, a trajetória desejada, porque essa perturbação, seja ela constante, seja ela periódica, ou tenha ela a função que tiver, ela pode, se ela estiver agindo constantemente no sistema, o controle pode não chegar a essa trajetória desejada. E também é importante fazer um estimador de estado, porque a navegação robótica ela é sujeita a muitos erros. Esses erros podem ser de acionamento, né, dependendo do tipo de atuadores do sistema, erros de acionamento, né, são muito comuns. Dependendo do que é o seu robô, como ele se desloca. Tem robôs que tem. Nós já vimos isso em outros vídeos, que o deslocamento às vezes pressupõe um deslizamento. Então é possível que ocorra deslizamentos que não são contabilizados na trajetória, não são medidos pelo sistema. Também porque o sensoriamento, o sensor é um processo sujeito a erro. Sensores são sempre sujeitos a algum tipo de erro, dependendo de cada um, da natureza do sensor, dependendo do que ele estiver medindo. Esses erros eles podem ser sistemáticos e não sistemáticos também. Ou seja, nós podemos ter uma previsão do que eles são, mas também pode ser que ocorra erros aleatórios. E nós também temos algumas coisas imprevistas, como folgas mecânicas e outras coisas. Além disso, nós temos outros tipos de perturbação. Se, por exemplo, tem uma navegação marítima, nós temos as correntes, as marés, o vento. Para robôs voadores, quadricópteros, o vento perturba bastante, rajadas de vento. Então, tudo isso, se a gente não está modelando, por exemplo, isso, a gente está sempre sujeito, com o sistema sujeito a erros de atuação e de acionamento e de sensoriamento, tá? Então, a gente consegue, na estimação de estado, levar em conta esses erros. Cada um desses erros se torna um processo, seja um erro de acionamento, seja um erro de medição,
ele se torna um processo dentro da estimação de estado, do problema de estimação de estado. Agora vamos falar do filtro de Kalman. O filtro de Kalman é um estimador linear quadrático, é um problema de estimação linear quadrática, também chamado de LQE, Linear Quadratic Estimation, ou Estimator. Ele utiliza um modelo, primariamente, de deslocamento do corpo, discreto ou discretizado no tempo. Então, a gente vai poder utilizar as nossas equações de deslocamento, que nós modelamos, passamos tanto tempo modelando, e através delas se faz uma estimativa de posição. A essa estimativa de posição é atribuída uma probabilidade dela estar certa ou errada, ou seja, a essa estimativa de posição adiciona-se um erro e uma medida estatística desse erro, que é a covariância. E nós também temos uma medição, nós pressupomos que tem um processo de medição por sensores, a medição da saída do sistema, e essa saída é um outro processo sujeito a erro, que também nós caracterizamos com uma medida de estatística desse erro, que é a covariância. E, além disso, então, aí a gente faz um processo, o filtro de Kalman, ele tem uma teoria de estimação ótima, também muito semelhante ao controle ótimo, de minimização, de um funcional, equação de Riccati, e eu recomendo que vocês vejam ou revejam ou vão buscar um pouco mais sobre isso, que são assuntos correlacionados, que é a teoria por trás do filtro de Kalman. Aqui nesse momento eu vou mostrar para vocês como ele é usual na robótica móvel, como a gente usa ele, tá bom? E um dos usos para o filtro de Kalman, ele pode ser usado, além de estimador de estado, ele pode ser usado como uma ferramenta de fusão sensorial. Fusão sensorial, quando nós temos mais de um sensor para medir a mesma coisa, e a gente usa, ao invés dele como uma estimativa de posição, a gente usa um sensor e atualiza por outro sensor. Além disso, o filtro de Kalman, ele tem a estimativa ótima, né? Ele é um filtro ótimo, então ele minimiza esse erro. E ele é muito amplamente usado na engenharia, na navegação de todos os tipos, navegação, localização no espaço, extremamente usado para todo tipo de problemas que envolvam essas coisas. Então, ele é muito estudado e muito importante. Aqui nós vamos ver mais uma vez, eu vou lembrar vocês que é importante que vocês vejam a teoria por trás do filtro de Kalman, que tem a ver com controle ótimo, estimação ótima, com otimização. Então, mas basicamente vou mostrar para vocês o que é o filtro de Kalman e as suas equações, as equações do filtro, como a gente faz o algoritmo, como a gente aplica o algoritmo do filtro. Então, considero um problema onde eu tenho um sistema de equações de movimento discretas no tempo, como esse sistema aqui. Nesse sistema, então, nós temos o estado xk, é o estado da iteração atual. Nós temos a matriz de transição de estados, aqui representada pelo FK, multiplicando o vetor de estados anterior da iteração anterior. Nós temos aqui uma matriz de entradas de controle, B. Nós temos um vetor de controle, vetor de entradas, né, o K. E nós temos um vetor aqui que antes nós não modelávamos ou conhecíamos. Esse vetor aqui é o ruído, é o processo de ruído, aliás, é o ruído do
de incremento de estado. Então, basicamente, essa equação aqui, ela faz o incremento do estado, né? Então, através do estado anterior, pegando o estado anterior e dando uma entrada de controle, um incremento para avançar esse modelo aqui. E a gente está dizendo com esse termo aqui que é o erro associado ao processo de incremento de estado, avanço de estado. Por outro lado, nós temos aqui agora como esse é um problema que tem observação da saída. Agora nós temos uma saída, um vetor de saída ZK, que é igual a uma matriz HK, que é o modelo de observação, uma matriz de observabilidade do sistema, vezes o vetor xk atual, porque nós estamos observando a saída. Isso até aqui, então, teoria de controle. Mas esse termo aqui, que nós não consideramos geralmente quando estamos falando de um problema de controle, de observação da saída, que é agora o erro, que a gente vai considerar um termo de erro associado à medição da saída, a observação da saída. Erro de medição, vetor VK, de erro de observação, ruído de observação, erro de medição, tudo isso são sinônimos. Ele é considerado, esse erro de medição, como um ruído gaussiano, nesse tipo de filtro, nessa abordagem, né? E a cada um desses erros, então, aí nós temos o processo de incremento de posição e na segunda equação de medição. A cada um desses processos nós temos um erro então atribuído. E a cada erro aqui atribuído nós temos uma medida estatística desse erro, que nós chamamos de covariância, tá? Ao primeiro erro nós associamos a covariância K, uma distribuição também gaussiana normal de média zero. E ao segundo processo de erro, nós associamos uma covariância, uma matriz de covariância chamada de RK, agora RK, que tem também uma média zero, ruído gaussiano, enfim. Há vários métodos de como se calcula essas matrizes de covariância, mas basicamente o que elas falam, elas são medida do quanto esse erro é de quantificação desse erro, é uma medida estatística, tá? Elas são encontradas através da expectância, né, que é a medida estatística dos erros associados a cada processo, e esse é o maior problema, né, no filtro de Kalman, para termos de finalidade prática, a gente saber qual é o valor desses erros de fato. E a gente saber calcular esse erro. Essas matrizes, elas são matrizes quadradas, e no filtro de Kalman, assim como na teoria de controle ótimo, eles têm até nomes parecidos, né? Q e R. São matrizes que atuam como coeficientes de peso para entrar na equação do ganho de Kalman, para entrar ponderando esses erros na equação do ganho de Kalman. E baseado, então, nesse ganho de Kalman, né, que nós temos a estimativa ótima de posição. Bom, a gente vai ver agora as equações do filtro. Elas são recursivas, então elas são facilmente implementadas como um algoritmo. E basicamente isso aqui é o passo a passo do próprio algoritmo de filtro de Kalman. O filtro de Kalman tradicional, que é o linear,
Eu esqueci de falar que ele é aplicado a sistemas lineares, o filtro de Kalman tradicional, e ele pressupõe um sistema discreto, né? Porque é o sistema que possui medições. Quando a gente está lidando com medições, é sempre um sistema discreto. Bom, dizem sobre o filtro de Kalman que ele se divide em dois momentos: o momento da predição e o momento da correção ou inovação. Eu dividiria em três momentos. Eu digo que tenha o momento da predição, o momento da predição, o momento do cálculo do ganho de Kalman e a correção. Bom, no momento da predição, a gente tinha aquele sistema lá, tá? Esse é o nosso sistema original. É um modelo do nosso sistema já estocástico, tá? Porque nós estamos lidando com erros aqui. Agora, nós temos as equações do filtro mesmo, tá? Então, isso aqui é o estado, esse vetor aqui, x chapéu, k menos 1, é também chamado de, às vezes as pessoas colocam um menos aqui em cima, eu estou mais familiarizada com a notação com menos em cima, é o x chapéu menos. Esse é o estado estimado, chamado assim a priori, tá? A priori é um incremento pelo modelo. Então, na fase de predição, nós incrementamos o estado estimado, resultando nesse estado aqui incrementado a priori, sem ainda aplicar o ganho do filtro, sem a correção, tá? Então, nesse estado, nós pegamos aquela matriz F de incremento de estado, nós pegamos o estado anterior estimado já, é o x-chapéu, estimado. X-chapéu vai ser a saída do filtro de Kalman, né? Estado estimado pelo filtro de Kalman. Pelo filtro de Kalman. É o estado estimado anterior, mais a matriz de controle de entradas vezes o controle. Então, com essa equação, nós incrementamos a trajetória estimada do sistema, tá? Reparem que essa trajetória não é a mesma trajetória do robô, não é a mesma do controle, é uma outra trajetória, é um outro conjunto de estados que são trajetória estimada. E aí, a esse estado estimado a priori, assim chamado a priori, ou seja, só o estado anterior incrementado, a gente associa uma covariância, uma medida estatística do erro. Covariância baseada na covariância do estado anterior, matriz de incremento de estado, e a matriz Q, que é a covariância do ruído, desse ruído aqui, que é a medida da covariância desse ruído aqui, tá? Então, a covariância, a medida da estatística deste estado, ela está sendo diretamente impactada por essa medida estatística do ruído que está agindo nesse momento, que é o momento do incremento do sistema, que é o ruído que simboliza, digamos assim, as coisas relativas aos erros de acionamento, aos erros de deslocamento, tá? Bom, e aí nós temos, então, o estado e a covariância. A covariância é uma matriz quadrada, N por N, sendo N a ordem desse sistema. Bom, aí vem as equações de correção. Tudo isso vai em seguida. A parte de correção, então, seria, primeira coisa, a saída baseada num residual entre a saída, entre a saída medida e
e o que seria o incremento, o que deveria ser a saída, baseada no estado estimado anterior, né? Então, o que seria a saída do sistema anterior. Então, é o que seria o incremento da saída. Aliás, não é o incremento da saída, mas é o residual da saída, tá? A diferença entre a saída medida e o que era a saída do sistema estimado. E aí, a esse estado aqui, existe uma covariância associada, ela tem essa forma aqui. E aí, depois disso, nós temos um ganho de Kalman. Esse é o ganho de Kalman, que é calculado. Ele depende da covariância do estado estimado anterior, ele depende da matriz de observação e ele depende dessa covariância do residual acima. E essa covariância desse residual, ela leva em conta aquela covariância do erro ligado ao processo de medição. Então, aqui isso aqui é onde a gente leva em conta, digamos, o peso do erro dessa medição. E aí, então, tudo isso vai para o coeficiente do filtro de Kalman, tudo isso é levado em conta nesse coeficiente, e através desse coeficiente ele vai ser o ponderador entre esses processos envolvidos, que é a predição e a medição. E aí o estado estimado pelo filtro, também chamado de a posteriori, ou corrigido pelo ganho, ele vai ter essa forma aqui. Então, o x-chapéu, lembra que é o estado estimado pelo filtro, é o estado estimado anterior, é o incremento do estado, né? Isso aqui é um incremento, mais a ponderação dessa equação aqui, da saída medida, tá? Do residual, aliás, de saída. Então, é alguma coisa que nós já estimamos, mas alguma coisa que a gente evoluiu, mediu e ponderou, tá? Esse é o estado do filtro de Kalman. Eu vou até dar uma destacada nessa equação aqui, porque é a equação que é a saída do filtro. E a essa equação nós temos de novo, uma covariância associada, e essa covariância ela leva em conta também o ganho do filtro de Kalman, que pondera então as covariâncias dos dois processos envolvidos aqui que a gente está falando. E aí nós temos também uma saída que a posteriori, já levando em conta esse estado que é a saída do filtro, tá? Então aqui a gente tinha um residual do que era o estado anterior, e aqui nós já temos o residual a posteriori. Bom, mas a trajetória do estado mesmo é essa equação que eu destaquei aqui, essa equação do filtro. Então, essas parece um tanto complicado, mas enfim, isso tem uma teoria por trás. Mas se você implementar essas equações, o que acontece é o seguinte, basicamente esse é um exemplo que eu tirei do Wikipedia que me desculpe. Mas enfim, aqui imagina que nós temos um processo que está representado por essa trajetória preta, que é a realidade. E aí nós temos aqui medições, certas medições que estão em vermelho. E aí dá para se perceber nessa trajetória aí que as medições são muito ruidosas. Elas têm umas oscilações muito grandes aqui, então isso caracteriza um grande ruído. Mas, de certa forma, elas acompanham a trajetória. E aí, quando se aplica o filtro de Kalman, né, você provavelmente tem um modelo desse processo aí que está acontecendo, dessa trajetória preta, né, que é a realidade. Eu não gosto muito dessa representação, mas pode ser assim também, dessa forma.
E o processo, então, a saída do filtro, que é o estado estimado, X-chapéu, é, ele é, ele está em verde e ele representa algo meio termo entre, entre o que deveria ser representado aqui, mas não tá, que é uma trajetória, provavelmente tem uma estimativa dessa trajetória, tá? Tem uma estimativa aí, sei lá, eu vou colocar em azul aqui, estimativa, que é a primeira parte do filtro. Aqui eles só colocam já a saída do filtro. Então, entre essa estimativa e as observações. Então, ele é algo meio termo entre as duas coisas, tá? Então, basicamente é isso. Qual é a vantagem nesse caso, né? A vantagem é que pela estimativa, a estimativa também não tá certa. Eu desenhei ali, mas a gente não sabe como é essa estimativa, como seria, né, o modelo dessa estimativa. E por outro lado, se a gente confiar só na estimativa, a gente tá errado. Se a gente confiar só nas observações, elas são super ruidosas. Então, algo meio termo talvez seria o filtro. E na verdade, essa trajetória verde aqui dá para melhorar bastante. Percebe-se que aí provavelmente as observações têm muito peso em relação à estimativa, né? Mas esse é um caso só de exemplo, né? Só para mostrar como são as trajetórias. O problema é que na prática a gente não tem como saber se o preto ele está representando aqui, está sendo representado, mas é por uma questão de geralmente a gente não tem a medida disso, a gente não consegue adquirir essa medida, como eu já falei para vocês, a gente não sabe onde o robô tá. A verdade é essa, ele tá em algum lugar do espaço, mas nós só podemos estimar e medir. Então, basicamente, nós não temos essa trajetória preta. Ela existe no mundo real, mas não é conhecida pra gente, tá bom? E, e aí, também eu gostaria que vocês entendessem que o processo aqui, essa trajetória em verde filtrada, é diferente das observações, né? Que a gente pode ver que elas são diferentes, que é diferente da trajetória real e ainda é diferente da trajetória controlada, porque a gente pode plotar também, elas são comparáveis, essas trajetórias do controlador, a gente pode plotar elas no mesmo gráfico, porém ela vai ser mais uma trajetória, ela vai ser aqui uma trajetória diferente, uma trajetória à parte, provavelmente algo como uma coisa mais ideal, assim, uma coisa mais, né, uma coisa mais bem comportada, tá? Então eu vou escrever aqui controle, só para deixar registrado isso na legenda. Bom, dessa forma a gente então tem a saída do filtro. Agora eu quero mostrar para vocês a aplicação do filtro de Kalman como um mecanismo de fusão sensorial. O que é a fusão sensorial? É quando a gente utiliza mais de um sensor que mede a mesma grandeza, tá? De natureza diferente. Então, por exemplo, eu vou medir posição com o encoder e com, sei lá, através da integração das medidas do acelerômetro. Ou então eu vou medir o ângulo θ através também das equações do encoder, da odometria, e vou ter, por exemplo, o ângulo do giroscópio. E aí, essas diferentes medições, elas podem ser ponderadas por uma fórmula ou método. Uma forma muito simples de fazer isso é, por exemplo, vamos pegar o θ, que a gente vai ler da odometria, do encoder, mais um θ que a gente lê aliás, θ ponto, velocidade angular. E θ ponto também a velocidade do giroscópio. E a gente simplesmente pode somar e dividir por 2. Isso é uma fusão sensorial, o resultado disso
vai ser um teta fusão sensorial. Mas é o melhor dos processos? Provavelmente não é, porque nós não temos, né, uma noção do quanto uma medição vinda, por exemplo, dos encoders é melhor em relação ao giroscópio. Nós não temos nada que diga isso. Mas no filtro de Kalman nós temos essa medida da covariância, por ele levar em conta por ele levar em conta um processo estocástico, né, o erro como um processo, representar o erro como processo estocástico. O filtro de Kalman, ele pode ponderar de forma ótima os erros associados a essas medições. Se a gente souber, né, calcular esses erros dessas medições. Então, o que a gente a forma como a gente implementa a fusão sensorial com o filtro de Kalman é que naquela primeira equação nós consideramos que aquele modelo lá inicial do problema de estimação, né, de estado, a gente considera onde tem um incremento do estado, a gente faz esse incremento como, por exemplo, a gente faz esse incremento aqui, por exemplo, não pelo controle, mas, por exemplo, esse U aqui, ele pode ser medido pelo primeiro sensor. Medido pelo sensor 1. Então, essa estimação aqui de estado, ela pode sair, ou às vezes você, não só o U, mas você pode obter alguma medida, né, do próprio estado, falando em termos genéricos, né? O estado, né, a gente obtém o valor desse estado, sei lá, x, y, θ, u, v, w, enfim, dependendo do que a gente estiver falando de aceleração, de posição, de ângulo, de velocidade, a gente obtém pelo primeiro sensor. E a segunda parte, que é a medição da saída, que é a inovação, né, seria a medição da saída, nós vamos obter pelo segundo sensor. Então, essa medida aqui que seria a medida, o processo medido pelo sensor 2. E aí a gente faz a inovação, enfim, o cálculo do ganho baseado nos erros associados a agora sensores diferentes. No primeiro caso, quando o filtro de Kalman é usado como filtro, essa parte aqui não envolve o sensor, mas sim uma estimativa teórica pelo modelo. Na fusão sensorial, isso aqui seria necessariamente vindo de um sensor e essa parte seria vindo de outro sensor, tá bom? Agora, dessa forma, é possível que a gente use em cascata quantos filtros de Kalman a gente quiser. A gente pode ir juntando duas medições por vez de sensores diferentes. Então, imagina que lá no primeiro filtro de Kalman que a gente estiver implementando aqui, entre a medição pelo sensor 1, pelo sensor 2, e aí esse filtro aqui tem uma saída, um estado estimado X-chapéu, e aí esse X-chapéu, esse estado estimado pelo filtro 1, por exemplo, ele entra como aquela primeira medição no segundo filtro, e aí um outro sensor, um terceiro sensor, é usado para fazer uma comparação, ou ele pode ser usado, enfim, não importa a ordem, aqui nesse caso é só um esquema, e aí isso gera uma saída estimada, um estado estimado pelo segundo filtro, e esse estado estimado pode ir entrando em quantos filtros quiser e fazer a comparação com quantos sensores for possível para gerar o estado estimado final, que seria o X-chapéu, que é o estado estimado pelo filtro de Kalman. Então, essa cascata aqui seria a fusão sensorial. Não seria apenas o filtro de Kalman como um estimador de estado. Seriam as duas coisas juntas, tá?
Mas lembrando que todos esses sensores devem medir o mesmo vetor de grandeza. Se o vetor de estado é um certo vetor de certas grandezas, todos esses sensores têm que medir esse mesmo vetor. Então, essa mesma natureza de medição. Não posso estar comparando velocidade com ângulo, posso estar comparando posição com velocidade. É só ângulo com ângulo com mesmo ângulo, posição com mesma posição x, y, z, por exemplo, tá? Então, dessa forma que se usa o filtro de Kalman como fusão sensorial. E por fim, eu queria dizer para vocês que existem várias variantes do filtro de Kalman, algumas muito usadas, como é o caso do Kalman estendido, que é o EKF, Extended Filter Kalman Filter, porque ele é utilizado para sistemas não lineares. Dentro dele, você faz uma linearização das equações, né, do modelo, e aí você consegue, porque assim, aquele primeiro modelo de estimação de estado, esse primeiro modelo de estimação de estado, ele tem que ser um estado discretizado das equações de movimento, tá? Então, se você tem um sistema não linear, provavelmente você vai ter que usar o filtro de Kalman estendido, tá? Apesar de que eu usei filtro de Kalman não estendido para os sistemas, dependendo de como você, o que você mede, qual é o seu modelo de medição, dependendo do que você faz, porque nós usamos como fusão sensorial, nós não usamos como estimador somente. Então, daria para você usar o filtro de Kalman tradicional para estimar sistemas, coisas que não necessariamente são lineares no sentido da coisa. Mas existe também o Kalman, o filtro de Kalman-Bussy, que é uma variante contínua do filtro de Kalman. Toda a teoria ela tá no contínuo para esse filtro. Tem também outros tipos de filtros, eles são muito usados ainda, eles são, né, amplamente usados e modificados, e cada um propõe o seu filtro de Kalman. Tem também o Uncentered Kalman Filter, esse eu não usei, não conheço muito bem o método. Tem o filtro de Kalman adaptivo, tem o filtro de Kalman híbrido, e aí assim por diante, dependendo do que você considera no seu problema. Então seria isso sobre a estimação de estado, uma breve introdução à estimação de estado através do filtro de Kalman.